Nesse vídeo eu vou ensinar para você como fazer um site básico do zero absoluto usando tecnologias de desenvolvimento web, ou seja, linguagens de programação. A gente digita os códigos e aí isso traz um resultado para nós na tela. O objetivo desse vídeo é ajudar pessoas que são iniciantes na área de programação a entender como as tecnologias funcionam e como que, conforme você codifica, as coisas realmente vão acontecendo. Então, se você está procurando um tutorial de site básico para construir para a tua empresa, está procurando aí uma maneira fácil de criar um site, esse vídeo talvez não seja o mais adequado para você, porque aqui o objetivo é, com didática, ensinar uma pessoa a se tornar um programador. Se você é aí uma pessoa leiga que não quer aprender nada de programação, se tornar um programador, talvez seja melhor usar um WordPress da vida, ou até um serviço desses que tem criação de sites como Wix e coisas semelhantes, ok? Então nesse vídeo nós vamos aprender a fazer o site ou fazer ali a página do zero absoluto com programação. Para fazer essa aula, eu recomendo você, antes de mais nada, já ter baixado o programa, o editor de códigos que a gente usa, que é o mais recomendado na atualidade para se desenvolver sites, também fazer sistemas, enfim, programar no geral, que é o VS Code. Eu fiz um vídeo aqui no canal onde eu mostrei como instalar e como configurar ele da mesma forma como eu uso no meu dia a dia. Então o link está aí no card. Caso você ainda não tenha o VS Code, eu recomendo que você baixe, assista esse vídeo aí e depois volte para cá para fazer a nossa aula. O que a gente vai estar fazendo na aula de hoje? Nós vamos estar construindo uma página que eu já deixei preparada aqui para nós, que é a simulação de uma paginazinha simples de uma clínica, a Clínica da Mulher. Aqui a gente fez uma chamada de destaque, né? Marque sua consulta, saúde plena, vida serena. Um botãozinho aqui, ó, bem legal para a pessoa poder clicar para marcar consulta. Aqui uma explicação sobre especialidades da clínica, mais um botãozinho para marcar consulta. Um rodapé aqui embaixo. E também aqui no cantinho a gente tem um símbolozinho do WhatsApp que sempre acompanha a página, que a pessoa clicando remeteria lá para o WhatsApp para fazer um atendimento, certo? Aqui nós usamos o HTML e o CSS e também um pouquinho de JavaScript para fazer essa brincadeirinha aqui, ó, esse efeito de quando passa o mouse em cima da imagem aqui da doutora, ela faz tipo uma espécie de uma transição, uma animaçãozinha ali simples, na verdade tá, a gente só está trocando a imagem e aí fica uma coisa assim para a gente poder usar essas três tecnologias em conjunto. Esse site também, inclusive, ele está inteiramente responsivo. O que isso quer dizer, um site responsivo? Quer dizer que ele se adapta ao dispositivo no qual ele está rodando. Então, por exemplo, aqui a gente está vendo a gravação na tela de um computador desktop, né? Um computador de mesa. Num notebook também ficaria assim. Mas se eu teclo aqui o F12, a gente tem como simular, olha, tamanhos diferentes de tela. Aqui a gente tem as resoluções, ó. Por exemplo, aqui, ó, num celular, ó. Vamos colocar aqui num celular, ó, como é que ficaria para um celular. Para um tablet, né? Ó, ficaria dessa forma. Então a gente tem como, conforme ó, vai trabalhando a nossa página, o tamanho dela, a gente tem os elementos da página se adaptando de forma a ficar adequada para aquele formato, certo? A gente também vai ver como faz essa técnica no vídeo de hoje. Um sitezinho simples, bem basicão, mas está bem bonitinho, está bem caprichado, né? E eu tenho certeza que você vai aprender muita coisa nesse vídeo. Então vamos lá para a prática, vamos começar a programar colocando a nossa mão na massa. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer é criar um novo projeto. Como que a gente faz isso? Você vai aqui embaixo no explorador de arquivos, essa pastinha que a gente tem no canto, que geralmente no Windows, né? Eu estou, obviamente, trabalhando a partir de um Windows, mas você pode usar qualquer sistema operacional da sua preferência. Vai clicar aqui, entra no disco local C, né? Tu pode ir lá no este computador, disco local C, que geralmente é a raiz aí do Windows. E aí você vai clicar com o botão direito aqui, novo, pasta, e cria uma pasta chamada sites, que é geralmente uma pasta aí legal para você criar todos os seus projetinhos de sites, certo? Então eu vou entrar aqui que eu já tenho uma pasta minha criada chamada sites, e aqui dentro eu vou criar uma nova pasta que eu vou colocar assim, site-simples. Sempre quando você vai criar uma pasta, o ideal é tudo minúsculo, não dê espaçamentos.
nem caracteres especiais como acento, C cedilha, ponto de exclamação, nem nada do tipo. Sempre tudo minúsculo, e se precisar fazer palavras compostas, como aqui nesse caso, sempre uso o traço ou o underline, que é aquele traço assim, né, quando você segura Shift e menos no seu teclado, que faz essa linhazinha aqui embaixo, certo? Beleza, então eu criei uma pasta chamada Site Simples. Aí o que você faz? Você vai abrir aqui o teu VS Code, vai restaurar ele, deixar a janela aqui menorzinha desse jeito, e aí você pega essa pasta aqui, no caso na que a gente criou aqui, que é o Site Simples, você clica, segura o arraste e traz aqui para dentro do VS Code. Quando você fizer isso, essa pasta ela já vai estar colocada aqui dentro do VS Code, e tudo que a gente trabalhar aqui dentro já vai afetar aquela pasta diretamente, certo? Então essa é a que eu considero a forma mais simples de você começar um novo projeto para você poder trabalhar, ok? Aqui no VS Code, então, depois que a pasta já está aqui, a gente pode clicar aqui em New File. Você passa o mouse aqui nesses íconezinhos aqui na aba Explorer. Aqui em cima tem um ícone chamado New File, que é um novo arquivo. Você vai clicar e digitar assim, index.html. O HTML é o que forma a estrutura da nossa página, onde a gente vai passar tags que vão montar assim, o esqueleto do site. Inclusive, a gente tem um curso completo de 4 horas de HTML, vai estar aí no card também, para você clicar se você quiser se aprofundar e entender mais sobre o HTML, ok? Então, vamos escrever aqui index.html com X no final e dar um Enter. E aí esse arquivo ele já vai abrir aqui para a gente digitar as linhas de código. A gente escreve index, pessoal, porque essa é uma convenção, um padrão na internet para a página inicial do nosso projeto. Então, uma página inicial, ela sempre se chama index, que em inglês quer dizer índice, né? Ela é a página que indica para um servidor que roda ou interpreta os códigos que ela é a primeira página de um site, certo? Uma vez, então, aberto aqui a nossa index.html, você pode teclar aí o ponto de exclamação, digita assim, ponto de exclamação, segurando o Shift e a letra e o número 1 aí do seu teclado, e aí olha só o que vai acontecer. Ele vai abrir essa caixinha que a gente chama no VS Code de snippets. Os snippets, eles são como que já códigos pré-configurados ou já prontos para a gente ter menos trabalho na hora de digitar. Então o VS Code ele facilita muito porque ele tem vários e vários snippets prontos para auxiliar e a gente ter maior ganho de produtividade, maior velocidade no nosso desenvolvimento. Quando você dá um ponto de exclamação e dá depois um Enter ou clica aqui ó, nesse quadradinho que apareceu no símbolo do ponto de exclamação, ele já vai colocar para você uma estrutura básica de HTML. Olha só que sensacional. Que legal, ele já vai fazer o esqueleto básico de uma página inicial, onde a gente vai ter as 3 tags principais que toda página web tem. Uma tag HTML, uma tag head, que é o cabeçalho, e uma tag body, que é o corpo da nossa página, né? Aqui nesse vídeo, pessoal, eu não vou me adentrar de forma tão profunda nas linguagens de programação em si, nós vamos focar mais em fazer mesmo a página, em desenvolver a página. Por isso eu te recomendo, à medida que eu for recomendando cursos, caso você tenha caído de paraquedas aqui nesse vídeo, que você faça os cursos completos, são totalmente gratuitos para você aprender, certo? Então nós vamos começar fazendo o seguinte, a gente vai chamar aqui o título da nossa página de Site Simples, e aí a gente pode começar já a codificar aqui no body do nosso corpo, certo? No body do nosso corpo... no corpo da nossa página, que é chamado de body, né? Aqui a gente vai colocar as tags que vão formar a nossa página. Nós temos aqui, eu deixei aberto a página que é o nosso modelo, o nosso exemplo do que a gente vai querer estar fazendo. Então aqui embaixo eu vou rodar uma extensão que eu tenho instalado, que é o Live Server. A gente tem um botão aqui chamado Go Live aqui na parte de baixo, que é um botãozinho para quando a gente clica aqui, a gente pode ver em tempo real o que a gente está codificando, o resultado já lá no nosso navegador, certo? Então é bem legal esse Go Live para você ir vendo os resultados do que você está fazendo, à medida que você vai salvando o seu projeto. Se você não tiver essa extensão, você vem aqui em Extensions, procura aqui Live Server e instala essa extensão aí. Você vai ter ela aqui para você, deixa eu achar qual que é o que a gente está usando,
esse primeiro aqui, ó, Live Server do Hit Weekday, aqui, ó, versão 5.7.9, essa é a versão que eu estou usando, né? Inclusive eu recomendei naquele outro vídeo lá. Beleza? Então vamos rodar aqui a nossa aplicação. Eu vou colocar aqui um título 1, título 1, Olá Mundo, só para a gente ver isso aqui rodando. E você clica aqui em Go Live para rodar o Live Server. Então ele vai abrir a página para nós lá no nosso navegador. Então a gente tem um título lá, Olá Mundo. Aqui a gente vai ter o nosso site de exemplo e aqui a aba Site Simples, que é o que a gente vai estar fazendo. Primeira coisa que nós vamos fazer vai ser então essa barra de cima aqui, certo? A gente vai fazer essa barrinha aqui de cima. Então a gente pode fazer aqui, ó, uma tag chamada Header. E aqui dentro a gente vai colocar aqui um spam, que é uma tag neutra, né, que é para a gente colocar algum conteúdo. E a gente coloca assim, Clínica da Mulher, certo? Clínica da Mulher. Se a gente olhar lá no nosso site, olha lá, Clínica da Mulher, não tem nada especial, só um texto básico. O que faz a nossa página ela ir ficando interessante, pessoal, não é o HTML que a gente coloca aqui que forma a estrutura, mas o CSS, que é uma linguagem que vai definir qual que é o estilo daquela nossa tag, quais são as cores, qual que vai ser a fonte, como aquilo ali vai trabalhar, como que vai funcionar a parte de layout da nossa página, certo? Então, repare que no HTML a gente vai colocar apenas o conteúdo, a estrutura em texto, em imagens, do que a gente precisa. O CSS é que vai fazer com que fique rosinho o fundo, que a cor da nossa fonte seja essa, que a fonte funcione dessa forma, que o botão se comporte dessa maneira quando o mouse passar por cima, certo? Então, para a gente criar um arquivo CSS, o que a gente vai fazer? Nós vamos criar aqui um novo arquivo. Então, você vem aqui em New File e pode chamar assim de estilo.css, certo? E dá um Enter. Então, a gente acabou de criar um arquivo do tipo CSS. Agora, a gente pode referenciar esse arquivo aqui, que a gente quer que ele rode dentro da nossa página aqui HTML, como se a gente estivesse importando esse arquivo para cá. Como que você vai fazer isso? Logo abaixo aqui de onde você tem a tag Title, que é o título do seu site, o que aparece lá em cima, essa tag Title é o que vai aparecer aqui em cima escrito, ó. Você vai fazer o seguinte, você vai abrir uma tag, sinal de menor, vai colocar link rel igual a style sheet, ou folha de estilo. Então, eu estou dizendo que eu quero linkar com uma folha de estilo, que é um arquivo do tipo CSS. E aqui eu vou passar onde que ele está. Eu coloco o atributo chamado href, dou um igual, e aqui eu vou ter que apontar o caminho para esse arquivo. Como está tudo na mesma pasta, eu só tenho que colocar o nome do arquivo que eu quero, que no caso aqui é estilo.css, certo? Então, dessa forma, eu referenciei aqui esse arquivo. Tudo que eu trabalhar aqui dentro desse arquivo vai afetar essa página aqui. Então, tá vendo que eu tenho uma tag chamada header aqui, que é a tag onde vai ficar responsável por estar escrito lá dentro Clínica da Mulher? Então, agora que eu tenho uma página do tipo CSS, eu posso determinar qual que vai ser o comportamento ou a estilização dessa minha tag header. Como que eu faço isso? Eu posso passar aqui o seletor dessa tag, que no caso é escrever header, e eu abro e fecho chaves dessa forma. Inclusive, se você quiser aprender tudo de CSS, a gente tem também um vídeo completo nos cards, né, que ensina todos os principais conceitos dessa linguagem de marcação, que é muito importante, tá? Então, você pode estar assistindo aí o curso completo. Então, aqui dentro da nossa tag header, nós vamos passar algumas propriedades para determinar qual que vai ser o comportamento dele. Então, a gente pode colocar que o background, ou seja, a cor de fundo, vai ser, vamos colocar aqui pink, que é essa cor aqui, um rosinha mais claro. Depois a gente pode estar trocando essa cor por uma cor que condiza mais com a ideia do nosso projeto lá, certo? E aí a gente pode colocar que a altura dele, ou height, vai ser de 80 px, ou 80 pixels. Então o que a gente fez aqui? Ó? Repare, eu coloquei uma propriedade, um atributo aqui, CSS, que se chama background, fundo. E eu especifiquei qual que é o valor. Então a gente sempre tem uma chave, que aqui é qual que é a propriedade que a gente quer manipular, e qual que é o valor dela. No caso aqui eu coloquei
pink, que eu quero rosa. Coloco um ponto e vírgula para dizer que eu fiz uma separação de uma propriedade para outra. Aqui eu coloquei um outro atributo que se chama height, que é a altura. E eu estou dizendo que a altura dele vai ser de 80 pixels. Pixels é os quadradinhos da tela, né? Cada um pixel forma um mini quadradinho da tela e esses vários quadradinhos formam a tela como você vê. Então eu estou dizendo que ele vai preencher um espaçamento de 80 pixels. É uma unidade de medida, assim como a gente, quando vai, por exemplo, medir alguma coisa, a gente usa centímetros, metros, quilômetros. Quando a gente trabalha aqui com páginas web, geralmente a gente trabalha com esse tipo de dimensionamento que são os pixels, certo? Se a gente for lá no nosso projeto, né, você sempre depois que digita os códigos, pessoal, vai dando Ctrl S para salvar, ou pode vir aqui em File, no arquivo, aqui em cima, arquivo, e pode marcar a opção Autosave. O Autosave vai fazer com que ele salve de forma automática quando você tiver uma alteração. Eu particularmente gosto de trabalhar com o Ctrl S. Eu estou acostumado, sou da velha guarda, né, vamos dizer assim, então eu gosto de usar Ctrl S. Mas você pode fazer aí com o Autosave para caso você não queira esquecer de salvar, certo? Então sempre lembra de salvar. Quando você está digitando alguma coisa, ó, você vai ver que vai aparecer uma bolinha aqui em cima. Isso aqui significa que teu arquivo não está salvo. Quando ele está salvo, se eu der um Ctrl S aqui, ó, salvar, você vai ver que aquela bolinha sumiu, quer dizer que meu arquivo está salvo. Então, se você olha aqui em cima e está uma bolinha aqui, quer dizer que você precisa salvar o seu arquivo, você esqueceu. Porque ele só vai mostrar lá no Live Server para você a última versão que você tem salvo, beleza? Então, ó, vamos dar uma olhadinha lá. Ó, olha que interessante o que aconteceu. Como a gente colocou aqui no nosso CSS que a gente quer que a nossa tag header tenha um fundo rosa e uma altura de 80 pixels, ele fez isso para nós. Ó. Ele colocou uma altura de 80 pixels e o fundo rosa. Como a tag header ela é do tipo bloco, é um display bloco, quer dizer que ocupa toda a extensão da nossa tela, ela pegou até o final. Legal? Só que a gente vê que está com umas margenzinhas aqui, tá vendo? Então o que a gente pode fazer? A gente pode configurar a nossa página para não ter nenhum tipo de espaçamento ou margens. Normalmente a gente faz o seguinte, a gente coloca aqui um asterisco, depois abre chaves. Esse asterisco é para dizer que eu quero que isso que eu vou passar agora se aplique a tudo na minha página. Então eu vou querer que tudo na minha página tenha o seguinte, o box sizing como sendo border box. Isso aqui é uma configuração inicial que a gente faz, principalmente para navegadores mais antigos, tá, pessoal? Que é um tipo de comportamento em caixa do CSS. Mas é legal você sempre colocar isso aqui como padrão. Então, sempre que você inicializa, você pode usar essa propriedade aqui, box sizing, como border box. E agora a gente pode dizer que o body, quer dizer, o corpo da nossa página, o body é essa tag aqui principal, que é tudo que vai aparecer ali na tela do nosso site, o corpo. Essa aqui, head, ele não aparece, tá? Ele fica só para o navegador ler. Isso daqui, a partir do body, tudo que tiver aqui dentro é o que vai estar realmente aparecendo na nossa tela aqui. Então, a gente vai dizer que o nosso body ele vai ter o padding 0. Padding quer dizer preenchimento. Então, eu quero dizer que ele não vai ter nenhum preenchimento. Se eu colocar o padding como 0 e a gente for lá, a gente viu que por enquanto ele não fez nada. Mas agora, se eu colocar uma margem 0 também, quer dizer, eu tirei o preenchimento e as margens dele, olha só o que vai acontecer, tá vendo? Aquele espaçamento que a gente tinha antes, ele desapareceu, ele colou tudo na nossa página, para a nossa página não ter no corpo dela nenhum espaçamento e nenhuma margem. Show de bola, né, pessoal? Bem legal. Vamos então só colocar uma corzinha mais parecida com essa daqui, né, que a gente tem. O que dá para a gente fazer? A gente pode abrir aqui o Color Picker. Você vai aí numa nova aba e digita assim Color Picker. E aí o próprio Google tem dentro dele, o próprio Google tem um seletor de cores, que aí se chama Color Picker em inglês. Que é esse espectro de cores no qual você pode aqui estar procurando qual que é a cor que você quer trabalhar. Porque o computador ele não tem de cores como a gente chama azul, vermelho, rosa, verde, né? Ele até entende, que nem aqui a gente colocou pink, né, em inglês, que seria rosa, mas aí a gente não tem como trabalhar com o tom que a gente deseja. Então aqui a gente tem como
procurar um tomzinho que a gente quer, né, que a gente acha mais interessante. A gente pode procurar aqui um tom que a gente acha que fique bonitinho para o nosso projeto. E aí a gente tem aqui ó, a cor como o computador entende, que é a cor hexadecimal, que é um conjunto de letras e números. Então a gente pode copiar aqui essa cor hexadecimal, vindo aqui copiar. E aqui a gente coloca, ó, onde por exemplo a gente tinha background pink, a gente pode apagar e colocar essa cor hexadecimal. Então dessa forma a gente tem agora como colocar a cor que a gente quer, né? Essa daqui ficou até muito forte, a gente pode colocar aqui mais fraquinho, ó. Vamos pegar essa daqui e vamos colocar. Eu não sei certinho qual que é a cor hexadecimal ali daquele projeto que eu estava fazendo. Deixa eu ver se vai ficar meio parecido. Ó. Vamos dar uma olhada. Ainda ficou um tomzinho diferente, né? Deixa eu dar uma olhada aqui só qual que é a cor. Vou inspecionar aqui e vou pegar a cor por aqui. Só para a gente ter a cor igual, tá, pessoal? Qual que é o valor hexadecimal dela aqui. Então, vou colocar aqui no nosso projeto aqui também. Ó. Seria E8AA-E3, tá? Hashtag E8AA3 vai ter aquela cor exatamente igual à do projeto base lá. Ok, então é isso. Nós estamos aqui com o nosso exemplo e o nosso. Agora a gente precisa colocar escrito clínica da mulher mais no meio da aqui do nosso header. Como é que a gente vai fazer isso? Bem, essa escrita clínica da mulher, repare que ela está dentro de uma tag spam. Então, a gente vai precisar selecionar essa tag spam para fazer o que a gente quiser. Então, por exemplo, assim, eu posso fazer o seletor da seguinte forma, que eu tenho o nosso header. E no nosso header, a gente tem mais a nossa tag spam. Então, o header é o pai e dentro do header a gente tem spam, certo? Então, a gente pode colocar header, espaço, spam. Então, eu estou usando um seletor bem específico. Eu estou usando o seletor header e dentro do header eu quero pegar o nosso spam. Olha só. E aqui eu posso dizer que eu vou ter uma font size, o tamanho da fonte, de 40 px. Vamos ver como é que vai ficar. 40 pixels. Se a gente salvar e a gente ir lá, ó, já ficou com o tamanho da fonte bem maior. Eu posso colocar que a cor, color, vai ser white, ou seja, branco. Vamos ver como é que vai ficar? Ó, já ficou com a cor branca. Mas eu preciso colocar ela bem centralizada aqui, né? Então, como é que a gente vai fazer isso? Dentro do nosso header aqui, onde a gente tem a tag principal, pai, aqui onde está contido isso daqui, né? Nós vamos colocar aqui que ela vai ter o text align, ou alinhamento do texto, ao centro. Ó, text align center. Se eu fizer isso, olha o que vai acontecer. Tcharam! O nosso texto foi para o meio. Agora, para a gente deixar isso alinhado aqui também nesse sentido, né, tanto na horizontal como na vertical, deixar isso bem no meio, nós vamos ter que trabalhar com uma propriedade do CSS que se chama display, que a gente determina o comportamento daquele elemento, como vai funcionar dentro dele. Então, a gente vai colocar aqui dentro do nosso header o display como sendo flex, ou o display flexível. E aqui a gente pode determinar o seguinte, justify content, que é uma propriedade de alinhamento do display, no sentido horizontal, a gente vai passar aqui como sendo center. Então, justify content center. Então, olha só o que vai acontecer, ele vai ficar alinhado no centro. Aqui no caso, mesmo se a gente tirasse aqui o text align center, ele ia continuar no meio, tá vendo? Porque a gente está dizendo que o comportamento dele é para estar alinhado no centro. Então, a gente nem precisaria colocar o text align center nesse caso, ele já funcionaria porque o nosso header é do tipo flex. E aqui a gente pode colocar também o alinhamento no sentido vertical, passando o align itens como sendo center também, o alinhamento dos itens ao centro. E aí a gente vai ter aqui também nesse sentido. Então, repare que ele fique bem perfeitinho no meio aqui do nosso header. Legal? Bem show de bola. Só que, ó, repara aqui que esse daqui tem uma fonte bem mais estilizada, né, pessoal? Bem mais bonitinha. O nosso aqui está com uma fonte bem Organizações Tabajara, né? Então, a gente vai precisar fazer a estilização da fonte. Inclusive, deixa eu só ver o tamanho dessa fonte que a gente tem no nosso projeto base aqui, ó, é 60 pixels, para ficar maiorzinho. Então, ó, no nosso aqui a gente estava colocando como
sendo 40 pixels. Então vamos colocar 60 para ser maior aqui, ó. Clínica da Mulher. Legal. Para a gente colocar uma fonte mais estilizada, o que eu recomendo é você usar o Google Fonts. Então você pode entrar lá no site assim, ó, fontes.google.com, e aqui você pode estar buscando uma fonte que seja interessante, né? Inclusive você tem aqui a opção de categorias, ou você pode escolher, por exemplo, o tipo de fonte de mão, ó, handwriting, escrita à mão, para ter uma fonte que simule essas escritas à mão, certo? E a gente vai ter aqui várias e várias opções, ó. Você pode estar dando uma olhadinha, inclusive se você quiser colocar o título aqui, você pode escrever para ir vendo como fica, porque o nosso título aqui é Clínica da Mulher, né? Então se você colocar aqui, ó, no meio a escrita do que você quer, e também o tamanho da fonte, eu vou colocar aqui que é 60 pixels, que é o que a gente está trabalhando ali, né? Aí, 60 pixels, a gente tem como ver como é que vai ficar o comportamento aqui, né? E aí a gente pode procurar uma fonte que a gente acha que vai ficar legal, né? Você vai dando uma olhada aí, qual que você acha que vai ficar interessante. Tem várias, ó, muito estilizadas, bem interessantes, né? Isso aqui é questão de gosto, né, pessoal? Não tem assim uma regra, ó, tem que usar essa ou aquela, né? Nós vamos usar essa daqui, ó, o Yesteryear, tá? Que é a mesma que foi usada aqui nesse projetinho de base. Então, você clica aqui na fonte que você quer, e a partir do momento que você clica aqui na fonte, peraí que deu uma travada aqui no site. Aí, agora foi. Aí, o que você vai precisar fazer? Você vai precisar clicar aqui em Download Font Family, ou melhor falando, não é aqui não. Você vai clicar aqui, deixa eu ver agora, mudou o site. Ah, tá. Beleza. Você vai ter que clicar aqui em cima, eu também já estava até meio perdido aqui também, ó. Você vai ter que clicar aqui em cima em View Selected Families, tá vendo aqui? No meu caso aqui eu vou até remover todos, porque eu estava já com várias fontes já pré-colocadas aqui, no de vocês não vai ter, então eu vou tirar aqui para vocês verem como é que vai ser. Então aqui, ó, você vai clicar aqui em View Selected Families e aqui vai mostrar aqui quais são as fontes que você tem selecionado. Você vai pegar essa fonte que você quer e vai selecionar aqui a versão que ela tem apresentado aqui, que no nosso caso é a regular 400. Você clica aqui, adiciona ela, vai aparecer aqui no painel. E aí ele vai te dar aqui uns códigozinhos que é os que a gente vai ter que referenciar lá no nosso CSS. Você vem aqui nessa opção Import aqui, ó, e vai importar só esse conteúdo. Não precisa pegar essas tags style aqui, tá, pessoal? Não precisa. Você só vai copiar esse conteúdo do import aqui, Ctrl C, vai lá no nosso estilo.css. Aqui antes do nosso asterisco, primeira coisa a gente vai fazer um Ctrl V aqui dessa importação aqui dessa fonte. E agora, aqui onde a gente tem o nosso header spam, a gente vai usar essa fonte. Como é que a gente fala para que vai usar ela? A gente tem que pegar essa regra aqui que é passando qual que é a família da fonte que a gente quer trabalhar. Então você copia esse comandinho aqui, esse códigozinho, vem aqui, coloca lá que você quer esse tipo de fonte. E aí olha só o que vai estar acontecendo. Tcharans, ele já colocou essa fonte aplicada ao nosso elemento. Então a parte de cima aqui da nossa página, ó, Clínica da Mulher, a gente já tem mais ou menos prontinho aqui para nós, já está feita aqui. Legal? Show de bola. Então vamos continuar aqui o nosso projeto, agora fazendo a próxima parte, a próxima seção aqui do nosso site, que na verdade vai ser uma das partes mais importantes e mais bonitas, né? E essa parte que chama atenção. E aqui uma dica de design importante, tá, pessoal? O impacto inicial de um site geralmente diz respeito ao que está no topo. Quando a pessoa entra na página, que ela bate o olho, em poucos segundos vai determinar se ela acha que aquele site é bom ou não é. Você precisa ter aqui geralmente uma chamada para ação, alguma coisa que seja interessante para o usuário, certo? Então é bom você ter frases impactantes, um botão de ação para a pessoa fazer alguma coisa e alguma imagem que chame a atenção. Como que nós vamos fazer essa parte aqui? Ela precisa ser feita em blocos, então pense numa página como sendo feita em blocos. A gente teria aqui uma área onde vai ficar contida duas caixas. Imagina assim, uma caixa principal, eu vou estar desenhando aí na edição para vocês verem, uma caixa principal onde vai ficar contida essa área. A gente vai ter dentro dela mais duas partes. A parte onde a gente vai ter a imagem
e a parte aonde a gente vai ter a parte escrita, certo? Então a gente tem uma caixa principal com duas outras caixas dentro, vamos imaginar dessa forma. E a gente precisa que isso tenha um espaçamento desse canto um pouco e um espaçamento desse canto um pouco também. Certo? Então vamos fazer isso. Como que a gente faz? Vamos lá no nosso HTML e agora a gente pode fazer aqui, ó, uma seção que vai ser a seção da parte de cima. Então a gente pode fazer uma section. E aqui a gente pode usar uma classe do CSS. Classe quer dizer como que você batizasse com o nome um conjunto de propriedades CSS que você quer que tenha um comportamento. Então eu posso chamar essa parte de cima de hero. Geralmente a gente chama essa parte do topo como herói em inglês, que é a parte assim que é o principal, é o herói do seu site, no sentido de que vai ser o que mais chama a atenção ali, né? Então a gente vai chamar essa seção de hero e dentro dessa seção hero a gente vai ter duas partes. A parte onde a gente vai ter a nossa caixa da imagem e a caixa do texto. Então a gente pode fazer aqui uma divisória usando a tag div, que é de divisória. Então a gente faz uma div com a classe que a gente pode chamar de box.img, ou seja, caixa da imagem. E a gente pode fazer uma outra div que a gente vai chamar de box.txt, que é a caixa do texto, certo? Então repare o que a gente fez. A gente criou aqui uma seção com uma classe hero e dentro dessa seção a gente vai ter uma caixa para a imagem e uma caixa para o texto. Vamos agora construir isso com CSS. Então a gente pode fazer da seguinte forma. A gente pode fazer a chamada dessa classe aqui, ó, quando a gente passa class, esse atributo especial aqui, a gente faz no CSS usando ponto. Então a gente coloca ponto e aqui eu vou colocar o nome daquela classe que eu batizei. Então aqui eu chamei de hero, certo? Então o que eu passar aqui vai ter o comportamento para qualquer lugar que tiver escrito class hero vai ter aquele comportamento. Então eu posso passar aqui, por exemplo, que ela vai ter o display do tipo flex, que a gente vai estar trabalhando aqui, o display flexível. Nós vamos dizer que a largura desse nosso componente aí, esse nosso elemento HTML, vai ser de 100%. Ela vai pegar toda a extensão da tela. E a gente pode colocar aqui uma altura, só para a gente ver isso, vamos colocar 400 pixels, 400 px, e a gente pode colocar aqui uma borda, ó, border, um px, um pixel, sólida, red, vermelha, para a gente ver isso daqui. Então, olha só o que vai acontecer. A gente vai conseguir enxergar agora o nosso elemento. Olha só que interessante. A gente pode até fazer ele um pouquinho maior aqui, ó. Vamos colocar ele como sendo uns 650 pixels. Ó, toda essa extensão. Inclusive a gente podia colocar uma outra cor, ó, background aqui, ó, CCC, que é um cinzinha claro, só para vocês conseguirem enxergar a área onde a gente vai estar fazendo essa próxima seção. Então, essa área aqui é a nossa seção Hero. Agora, a gente vai fazer aqui o CSS, a estilização, desses nossos outros dois elementos que a gente fez, que é as caixas que tem que ficar lá dentro, que é o box.img e o box.txt. Então, a gente pode fazer ponto box.img, vai ter aqui o display também do tipo flex, e a gente pode dizer que o tamanho dele, ou o width, vai ser de 35%. A largura dele vai ser equivalente a 35%, certo? E a gente pode colocar aqui que ele vai ter uma border, de um pixel sólida, blue, azul, só para a gente ver diferente. E aqui a gente pode colocar também uma altura, vamos colocar aqui de 600 pixels, só para a gente enxergar isso daqui. Depois a gente vai tirar essas alturas, porque essas alturas são automáticas, conforme a gente coloca um preenchimento dentro. Quando a gente colocar imagem, colocar texto, a gente vai ter isso aí preenchido de forma automática. Então repare, agora a gente tem a primeira caixa que a gente queria, que é a caixa com 35% da tela, certo? E a gente vai fazer a próxima caixa, ó, vai ter o mesmo tamanho, que vai ser a box.txt, que diz respeito a esse outro elemento aqui. A gente fez essa primeira classe, agora vamos fazer dessa segunda, box.txt,
vai ser basicamente a mesma coisa. Eu só vou trocar aqui, ó, essa área, eu vou trocar aqui para green ou verde, só para a gente ver as caixas com cores diferentes, certo? Vou tirar aqui também o fundo aqui desse nosso hero, a gente só vai ficar aqui com a borda para a gente enxergar. Eu sempre gosto, pessoal, de ir colocando assim parece que ficou tudo cinza, eu não sei se o meu olho que desacostumou, mas parece que tudo ficou cinza aqui, né? Deixa eu colocar aqui o background da nossa página como sendo branco, background white. Não, tá certinho. Eu acho que eu que me desacostumei com o tom, parece que tá cinza para mim aqui esse branquinho. Beleza. Eu gosto sempre de colocar as bordas assim, tá, pessoal? Para facilitar da gente enxergar onde os elementos estão ficando na nossa página. Aí fica mais fácil de visualizar eu gosto de pensar nisso como sendo blocos que a gente está trabalhando. Agora vamos dar uma alinhada nessas nossas áreas onde vai ter a imagem e o texto, para que elas fiquem centralizadas aqui, né? A gente tem aqui nosso hero, que é o total, mas a gente vai querer que tenha uma margenzinha aqui e uma margenzinha aqui para que elas fiquem alinhadas mais no centro. Então, o que a gente pode fazer? Aqui onde a gente tem o nosso hero, a gente pode usar aqui a propriedade justify content como sendo center. Isso vai fazer esses nossos elementos se alinharem no centro do nosso hero aqui. Então, olha só que interessante, elas já ficaram alinhadinhas aqui. Olha que legal, já dando espaçamento para lá e para cá. Show de bola. E agora a gente vai querer que elas também fiquem alinhadas nesse outro sentido. A gente usa o Align Items Center para ele ficar alinhado também nesse outro sentido. Então, olha só que legal. A gente já tem as áreas de alinhamento já colocadas aqui. Show de bola, né? Então, a gente consegue ver como que em bloquinhos aqui onde vão ficar os elementos da nossa página. Agora, aqui a gente vai precisar colocar a imagem da doutora aqui, né? E também esses textos aqui que a gente vai querer. Então, eu vou até copiar aqui esse texto, marque sua consulta, e vamos colocar aqui, ó, dentro do nosso box TXT, vamos colocar esses textos. Então, aqui a gente pode colocar como sendo um título 2, um título secundário, ou a gente pode usar também um spam aqui também, a gente pode usar aqui uma tag spam, e colocar aqui, marque sua consulta, certo? Ó, simples, não tem nada demais aqui. Vamos pegar esse saúde plena, vida serena, e a gente pode colocar aqui como sendo um título 2 aqui. Saúde plena, vida serena. Inclusive, para a semântica da nossa página, quer dizer, para a gente determinar para o navegador o que é mais importante ou não é, no nosso título, que seria Clínica da Mulher, em vez de a gente usar um spam, a gente pode usar um título 1, que diz para o nosso navegador que isso aqui é o título mais importante da nossa página. Então, a gente pode usar aqui um H1. O H1 ele é o título 1, né? Então, a gente pode trocar aqui no nosso CSS de header spam para header H1, só para a gente ter dessa forma aqui. Só para uma questão de semântica, tá? E aqui até ficou o mais grosso aqui, a escrita da nossa página, por causa do título 1, né? Então, a gente pode colocar aqui, ó, fonte weight, que é a grossura da fonte da nossa página, como sendo normal, para a gente tirar esse negrito que estava antes. Ó. Agora já ficou com comportamento normal. Se a gente coloca aqui o font weight bold, assim, ó, é negrito, daí ele vai ficar mais forte, ó, tá vendo aí? Aqui como é que fica. Então vamos deixar aqui como normal. E aí, beleza. Então a gente tem aqui saúde plena, vida serena. Beleza, então a gente tem aqui já colocado o nosso título 2. A gente vai colocar aqui um parágrafo, então você pode colocar assim um P, faz um sinal de maior, escreve Loren e dá um Enter aí. Aí aqueles snippets do VS Code, ó, vai colocar um parágrafo aqui para você ter um parágrafo com um texto em latim aleatório. Esse Loren ipsum dolor sitiamet consectetur. É um texto em latim antigo, que é um padrão que é utilizado assim só para quando você precisa encher linguiça e colocar algum texto aleatório, tá? Então a gente vai colocar isso ali.
Temos o texto ali e aí a gente vai colocar agora aqui um botão, né? Então a gente pode fazer esse botão, na verdade, como sendo um link. Então vamos colocar uma tag A, que é de link, href apontando para lugar nenhum. Você põe um joguinho da velha aí dentro desse href, que por enquanto ele não vai mandar para lugar nenhum. E aqui dentro desse link a gente vai colocar assim, marque uma consulta. Deixa eu ver se é marcar consulta, melhor dizendo aqui, ó. Marcar consulta. Beleza, tá tudo aqui bem bagunçado, porque a gente vai estilizar isso aqui melhor. Fica tranquilo, daqui a pouco a gente já chega lá. Vamos colocar a imagem aqui da doutora aqui. Para você achar imagens legais, gratuitas e que não tenham direitos autorais, um site muito legal é o site do Pexels. Você entra assim, ó, www.pexels.com. E é tudo gratuito, tá, pessoal? Então é bem tranquilo. Você pode usar o que você quiser. Então aqui a gente pode colocar assim, né? Doutora, dá um enter aí. E aí aqui vai ter várias imagens de médicas, né? Aí você pode vir aqui nos filtros, pode colocar que a gente vai querer na vertical, que seria assim mais em pé a imagem, né? E a gente pode estar dando uma olhada aqui para a gente ver se a gente acha uma imagem que seja legal. Ó. Vai ter várias imagens aqui, ó. Inclusive a que eu peguei, deixa eu ver aqui, eu fiquei procurando aqui, ó. É essa doutora aqui, mas deixa eu ver se eu acho aquela específica que a gente pegou ali. Ó, essa é uma delas, né? Então o que você faz? Você clica aqui, inclusive ele geralmente relaciona as imagens aqui embaixo com outras, ó, outras opções. Tem até uma outra doutora aqui, ó, que dá pra gente usar também, ó. Tem uma outra aqui também com um jaleco rosinha, ó. Essa aqui piscando até que tá mais legalzinho, ó. A gente pode até usar essa daqui de exemplo também, ó. Então, ó, você clica em cima da imagem, vai clicar aqui em baixe grátis para você baixar. Ele já vai pedir para você salvar em algum lugar, você clica em salvar como. Acha aí a pasta do seu projeto, no meu caso está dentro de sites. Aí a gente fez aqui site simples. Aqui a gente pode criar uma pasta chamada IMG, para onde a gente vai colocar as nossas imagens. Então, cria aqui uma nova pasta, IMG, e aqui dentro eu posso colocar assim, doutora, e vou dar um salvar. Só que é o seguinte, pessoal, a gente vai querer trabalhar essa imagem, então a gente vai querer que essa imagem tenha só a doutora com um fundo transparente. Então, como que a gente faz isso? Você pode entrar num outro site chamado remove.bg. Esse site aqui ele remove fundos de fotos de forma automática, com inteligência artificial. Bem simples, bem fácil. Então o que você faz? Você clica aqui em faça um upload, vai entrar lá na pasta IMG, que é a da imagem que a gente pegou, lá da doutora. Vamos clicar aqui em abrir. Ele vai remover o fundo para nós. Olha só que maneiro. Ó. Remover o fundo, está só ela ali, bem legal. E você vai clicar aqui em download para baixar. Então clica aqui em download. Salva ela lá dentro do projeto. Então aqui a gente tem doutora remove BG, né? Com fundo removido. Eu vou colocar aqui doutora 2, eu vou colocar assim. E vamos salvar. Beleza, já baixou aqui a imagem dela com fundo transparente. Para isso aqui ficar ainda mais interessante, mais bonito, nós vamos fazer ainda mais uma coisa. Você abre uma nova aba e digita assim, ó, fotopeia.com, que ele é tipo uma espécie de um Photoshop online, onde você pode trabalhar aqui com manipulação de imagens, estilo Photoshop mesmo. Ele é um open source aqui, código aberto do Photoshop, para a gente dar uma manipulada aqui na nossa imagem, né? Então você pode vir aqui em abrir do computador para você abrir a imagem, então clica aí. Vamos achar aqui a nossa pasta IMG. Vamos pegar aqui a doutora2.png, que já está com fundo transparente, e abrir ela aqui. Tá vendo esses pontilhados, não é pontilhado, né? Esse xadrezinho aqui no fundo, preto e branco assim? Isso quer dizer que essa área aqui é uma área que não tem nada, é uma área que está com transparência, legal? E aqui é um rápido overview dessa ferramenta aqui, como que ela funciona. Você trabalha com camadas, então a gente tem a primeira camada, que é essa imagem, e aí eu posso criar uma nova camada
que vai ser alguma coisa que eu vou querer colocar aqui junto dessa minha imagem. Então, o que eu posso fazer? Eu posso pegar aqui a seleção, ferramenta de seleção, seguro o clique aqui na ferramenta de seleção aqui no cantinho, selecionar em elipse, seguro o Shift no meu teclado para fazer um elipse perfeito, uma bola perfeita, um redondo perfeito. Vou fazer um redondinho aqui, vou colocar ela mais ou menos aqui numa área que vai ficar mais ou menos atrás dela aqui, ó, que fica interessante. Eu posso fazer até um pouquinho maior, ó. Deixa eu fazer um pouquinho maior. Mas tem que pegar até o final aqui, sem isso, assim, ó. Vai ficar bem legal assim, mais ou menos na altura dos olhos dela aqui. Vamos tentar deixar mais centralizado possível. Vamos pegar aqui, ó, uma ferramenta de pintura, que seria aqui onde a gente tem esse gradiente, a gente tem segurando aqui o clique lata de tinta, que é para pintar. Aqui eu já tenho um rosinha colocado, ó, que é essa cor E8AA-E3, né, que seria essa corzinha do rosinha. E a gente pode pegar a latinha de tinta e pintar aqui. Aí você clica aqui na ferramenta de seleção de novo e seleciona ela e clica fora em qualquer lugar para ele parar a seleção. Aí parece que ficou, né, um redondo na frente da nossa foto. Mas daí que entra a parte legal das camadas que a gente tem da imagem. Você pode pegar essa camada que tem aqui, ó, e arrastar para baixo, para ela ficar embaixo da imagem que a gente tem ali da doutora, que já estava com fundo transparente. Olha só que sensacional. E aí agora a gente pode salvar essa imagem. Então você vai vir aqui em cima em arquivo, vai vir exportar como, e um formato muito legal para trabalhar com sites, que é um formato muito levinho de imagem, hoje em dia está sendo mais utilizado em páginas da web, é você vem aqui em mais e escolhe essa opção, WebP. Esse formato WebP, ele é um formato mais assim compactado, certo? Então você escolhe aqui o WebP. A qualidade você pode também determinar quanto que você vai querer. Quanto melhor a qualidade, mais pesada a imagem fica aqui embaixo, tá vendo? Ó? Por exemplo, se eu deixar 100%, vai ficar 182 KB. Então, você tenta achar uma quantidade, ó, por exemplo, em 85%, ó, vai ficar 20 KB, que é uma qualidade de resolução de imagem legal, sem perder muita qualidade, mas com bem menos peso do que originalmente. Vou clicar aqui em salvar. E vamos salvar lá na pasta do nosso projeto. Então, doutora2.webp, vamos salvar. Agora vamos colocar essa imagem aqui dentro desse nosso quadrado. Então, como é que a gente vai fazer? Aqui dentro de onde a gente tem a nossa div box img, nós vamos colocar uma tag de imagem img src. E aqui a gente vai ter que apontar agora a pasta img, que é a pasta onde estão as nossas imagens. E dentro dela, o doutora2.webp. Então a gente pode fazer aqui, ó. Vamos colocar aqui que a gente vai querer a nossa pasta img, ele já vai mostrar para nós aqui a pasta. Clico e aí a gente vai querer qual imagem? Eu vou querer doutora2.webp, certo? E fecho a minha tag de imagem. A tag de imagem ela é uma das poucas no HTML que não tem fechamento. A maioria tem abertura, por exemplo, a div tem a abertura aqui e o fechamento aqui. Tag de imagem não tem, certo? Vamos dar um salvar. E aí, olha lá, tcharans, que legal, pessoal, que maneiro, né? Nós temos aqui a nossa doutora colocada aqui. A gente vai querer que essa doutora fique bem no centro aqui do nosso quadrado aqui que a gente fez, né? Então, como é que você pode fazer? Lá onde a gente tem o nosso box img, a gente tem o display flex, a gente pode colocar aqui o justify content dela como sendo center. E aí, pronto, já puxamos ela para o meio da nossa página. Legal? Bem interessante, né? A gente pode também, pessoal, tirar essas alturas, esses height que a gente tem aqui, porque a gente vai querer que essa altura ela seja automática, certo? Então, se tirar aqui a altura, ó, do nosso hero, olha só o que vai acontecer. A altura vai ficar de acordo com o conteúdo que a gente tiver. Então, ele colou aqui já. Também a gente pode tirar aqui das nossas caixas, ó, do box img a altura e também do box txt a altura, porque a gente vai querer que elas fiquem já de acordo com o conteúdo que a gente tem ali dentro, certo? Vamos então agora dar uma ajeitada aqui, pessoal, nessa parte aqui do texto, certo? Para ficar
mais parecido com esse daqui. Para a gente já deixar tudo mais legal, todas as fontes do nosso site, a gente pode voltar lá no Google Fontes e a gente pode procurar aqui uma fonte, deixa eu apagar isso aqui que a gente tinha, uma fonte que eu acho muito legal de usar que se chama Poppins. No geral, os meus sites eu gosto de usar essa fonte, só que aqui está marcado como Handwriting. Deixa eu colocar todas elas aqui, ó. E aí você procura aqui na pesquisa, ó, por Poppins, que é o nome dessa fonte aqui, ó. E aí o que você faz? Você vai selecionar aqui, ó, todos os tamanhos de fonte que pode trabalhar com Poppins. Ela é legal porque ela tem várias grossuras que você pode estar trabalhando. Então eu vou selecionar várias delas aqui. Vou selecionar todas elas. E aí você pode fazer o seguinte. Você vai pegar de novo essa nova importação aqui, que agora tem a Poppins incluída. Então tem aquela que a gente estava usando antes, que era Yester alguma coisa, né? Mais a Poppins junto. Então você vai copiar, vai lá no teu projeto de novo, vai lá em cima do teu CSS, vai tirar essa importação que você tinha antes, deleta, e coloca essa importação que já tem a Poppins junto. E agora aqui, nas regras CSS da família, você vai copiar aqui a Poppins, Ctrl C, vai vir aqui na chamada do teu body, que é o corpo da tua página, e você vai dizer que na tua página você quer que tenha essa família de fonte, que é a Poppins. Aí só nos lugares onde a gente especifica claramente, por exemplo, no caso do nosso header H1, que é a Yesteryear, aí vai ser diferente, senão todo o site, o restante vai sempre ser Poppins a fonte. Aí dá uma olhadinha lá, ó, já fica com uma fontezinha um pouquinho mais simpática, né? Um pouquinho mais legalzinha aqui de estar trabalhando. Então, para a gente corrigir aqui o funcionamento dessa nossa área aqui de texto, onde a gente tem o nosso box.txt, a gente pode fazer o seguinte. A gente pode colocar aqui o display vai ser flex, e a gente pode colocar aqui que o flex flow dele, quer dizer, como é que vai ser, como que vai fluir os elementos aqui dentro, tá vendo que eles estão um do lado do outro, assim? A gente vai querer que eles sejam em linha e como que no invólucro. Então, cada linha ela vai ser um elemento. Se a gente fizer dessa forma, olha só o que vai acontecer. Ele vai ficar cada elemento separado como se fosse cada elemento uma linha, certo? Dessa forma fica melhor da gente estar trabalhando. A gente pode colocar aqui o nosso span aqui, ó, marque sua consulta. Então a gente tem o box.txt, pode fazer esse seletor box.txt, e a gente quer pegar o span, que é aquela parte de cima. A gente pode colocar a color dele como sendo gray, ou seja, uma cor cinza. Ó, marque sua consulta. E aqui deixa eu ver os outros atributos que eu usei no nosso exemplo aqui, ó. A gente usou aqui que é para ter tudo maiúsculo, text transform uppercase, color gray. O display foi usado aqui como bloco para pegar a área toda, né? Ladder spacing aqui como 5 pixels para ter esse espaçamento entre letras, legal. E a margem da parte de cima, tal, margem do topo, tal. Beleza. Vamos lá para o nosso projeto. Então aqui a gente pode colocar aqui ladder spacing como sendo 5 pixels. Isso vai fazer a separação aqui das escritas, olha só, bem legal, bem show de bola para ficar mais afastadinho. A gente pode colocar aqui o text transform como sendo uppercase para dizer que vai ser tudo maiúsculo. Então a gente tinha escrito aqui tudo maiúsculo, ó, marque sua consulta, tudo maiúsculo. Mesmo que a gente coloque assim, ó, marque sua consulta. Dessa forma aqui, olha só, vai ficar tudo maiúsculo igual porque a gente está passando no CSS que é para ele se comportar dessa forma, ó, text transform uppercase, certo? Ok. Vamos fazer aqui essa parte aqui do título principal. E esse título principal, a gente usou aqui uma fonte, ó, deixa eu inspecionar só para ver qual que é a cor da fonte, também o título. É DM Sans, o nome da fonte, ó, que a gente usou. Então a gente pode pegar aqui no Google Fontes, a gente pode voltar lá, procurar aqui, ó, DM Sans, que é essa fonte aqui. Vamos adicionar ela também no nosso projeto. Vamos colocar todos os tipos dela aqui, ó.
Olha, ela é bem completinha, tem várias grossuras aqui. Itálico, black e tal, bem legal. Vamos copiar esse nosso import agora que já tem essa fonte. Vamos colocar ela aqui também lá em cima na nossa importação, né? Então vamos pegar esse import e vamos colocar ela aqui. Show! E agora vamos fazer o seguinte, aqui onde a gente tem então o nosso título 2, né? Saúde plena, vida serena, vamos usar essa box txt h2 seletor. Então vamos colocar aqui que o font family dele vai ser esse DM Sans, a gente pode copiar aqui, ó. Font family DM Sans. Então a gente já pode dar uma olhada lá, já ficou diferenciado, né? Vamos só ver as propriedades que a gente está usando aqui, ó. A gente vai ter aqui, deixa eu ver se dá para copiar tudo de uma vez só para a gente evitar a fadiga. Ctrl C, e aí a gente já fala quais são as propriedades que a gente está usando aqui. Vamos ver se vai dar certo. Isso, então a gente tem a font family DM Sans, o tamanho da fonte, font size 80 pixels, a cor já é essa cor desse rosinha aqui, que é CE4 EC4, o font weight, que é a grossura da nossa fonte, né? Como ela vai ficar grossa, vai ser 800, margem do topo para afastar da parte de cima de 30 pixels, margem embaixo 70 pixels, e esse line height é para o distanciamento entre as palavras da nossa frase de 70 pixels. Vamos ver se vai funcionar, vamos só salvar aqui, que eu esqueci de salvar. Salvei, e olha lá como é que ficou. Saúde plena, vida serena, dessa forma aqui, certo? Beleza. Agora a gente vai colocar aqui o nosso parágrafo. Aqui na verdade ficou... Aqui precisa ter uma quebra de linha, né, pessoal? Ó, nesse daqui tem uma quebra de linha. Então a gente pode quebrar essa linha. Vamos ver aqui, ó. Depois do saúde plena, a gente pode dar aqui um BR, ó, para quebrar a linha. O BR é uma tag HTML para você dizer que você quer pular uma linha. E vamos ver, ó. Beleza, deu a quebra de linha e ficou mais bonitinho. Então, ó, já está tomando forma. Ó, marque sua consulta, saúde plena, vida serena. Vamos pegar aqui o parágrafo e deixar ele em cinza. Então, a gente pode fazer assim o nosso box txt tag p, né? Então, vamos lá, box txt, nossa tag p. A gente vai colocar aqui a color, vai ser gray. A cor vai ser cinza. E aí, olha lá que maneirinho, já ficou bem bonitinho para nós aqui, né? Bem legal, certo? E agora uma parte importante que vai ser o nosso botãozinho aqui, né? Que vai ser esse botãozinho marcar consulta. Então a gente pode chamar ele aqui, ó, colocar uma classe. Vamos colocar uma classe btn-hero, né? O botão aqui da nossa seção hero. Então vamos fazer a estilização dele. Então a gente vai fazer aqui a classe.btn-hero. Então olha só. Fica assim por padrão o link, certo? Ele fica dessa forma. Só tipo assim, a coisa escrita e um risquinho embaixo. Vamos colocar primeiro aqui, ó, o background como sendo esse rosinha. Aí o que vai acontecer? Ele vai deixar o fundo rosa. Na sequência, vamos colocar o espaçamento, padding, de 15 pixels para cima e para baixo e 25 pixels para o lado. Se a gente salvar, ó, ele vai fazer um espaçamento aqui, um espaçamento aqui e aqui e aqui, certo? Próxima propriedade, text decoration none. Ele vai tirar aquela linha que a gente tinha embaixo que mostrava que era um link. Próxima propriedade aqui, font family DM Sans, que é aquela fonte que é a mesma fonte que a gente está usando aqui em cima, só para dar uma estilizada, certo? O próximo, color white. Color é a propriedade que a gente usa para dizer qual que vai ser a cor do texto. Então, texto branco, olha lá, show de bola. Próximo item, border radius. Border traço radius é para fazer cantinhos arredondados. Então, com border radius de 5 pixels, aqui os cantos do nosso botão, ó, vão ficar arredondadinhos. Próxima propriedade, transition. Transition é para fazer um efeito suave entre transições quando a gente tem algum efeito de mouse colocado por cima, que a gente já vai estar fazendo daqui a pouco, certo? Que é quando o mouse estiver sobre. Então a gente coloca essa transição como sendo de 0,5 segundos e tudo vai fazer essa transição.
E margem bottom é uma margem da parte de baixo de 30 pixels. Então, do botão para baixo eu quero que afaste mais 30 pixels, certo? Então, o resultado vai ser esse daqui, ó. Olha só que legal. Ficou bem interessante, né? Agora a gente vai querer que quando coloque o mouse por cima aqui, ó, faça esse efeitinho aqui. Como que a gente faz isso? Bem, no CSS você tem aqui uma maneira de você determinar o comportamento quando o mouse estiver sobre. Então você vai pegar lá o seletor que você quer, no nosso caso é o nosso botão Hero. Você vai colocar assim 2 pontos e aí vai colocar Over. O que você quer que aconteça quando o mouse estiver sobre? O que você vai colocar aqui vai ser uma diferença de comportamento para o que tiver no seletor original. Então, por exemplo, se eu coloco aqui o background dele como sendo aqui green, só para vocês verem bem gritante a diferença, olha só o que vai acontecer. Se eu vim aqui no meu projeto, ó, tá vendo? Então, ele está mudando essa propriedade quando o mouse está por cima. Ele está fazendo esse efeito suave de transição por causa dessa propriedade de transition que a gente colocou antes. Se eu, inclusive, comentar, vou dar um Ctrl, ponto e vírgula para comentar isso aqui, para não ser usado, você vai ver que é seco a transição. Agora está seca a transição. Agora, se eu tirar esse comentário aqui, ó, colocar transition, aí, olha, vai ficar suave a transição entre um e outro. Legal, né? Bem interessante. Vamos pegar aqui as propriedades que a gente tem, então, quando o mouse estiver sobre, que eu já tinha deixado preparado. Vamos ver se tem aqui. Mouse over. Aqui não está aparecendo. Tá, mas a gente pode fazer a gente mesmo, né? Parecido. Então, ele vai ficar um tomzinho um pouquinho mais escuro só. E eu acho que aumenta um pouquinho a fonte da letra. É isso que está fazendo. Então, aqui na cor, a gente pode pegar essa cor que é o padrão, que ele já tinha. Eu tenho uma extensão que é colocada, se você seguiu aqui a aula de instalação do VS Code e as extensões que eu uso, eu tenho uma extensão que abre um Color Picker diretamente aqui no VS Code, para a gente não ter que ir lá no Color Picker lá do Google, tá, pessoal? Mas se você quiser, vai lá no Color Picker, escreve Color Picker, abre aqui o Color Picker e encontra uma cor que seja condizente. Então, eu vou usar aqui direto no VS Code e fica melhor. Então, eu vou pegar um tomzinho um pouquinho mais escuro aqui para o nosso botão. Então, vamos ver lá como é que está ficando. Ó. Passou o mouse, ó, vai ficar um pouquinho mais escurinho. Na verdade, ele pode ser um pouquinho mais puxado para um pink aqui. Ó. A gente pode deixar ele um pouquinho mais pink, um pouquinho mais escuro aqui. Ó. Vamos ver como é que vai ficar. Isso, dessa forma aqui. E a gente pode aumentar o tamanho da fonte, né? A gente pode colocar aqui um font size como sendo uns 18 pixels para ver se vai ficar legal, ó. Ó, ele já dá uma aumentadinha na fonte aqui. Deixa eu ver. Ficou legal. A gente só precisa colocar então aqui no nosso botão que ele vai ter um font weight bold, que é um negrito, ó, para ele ficar mais escurinho aqui, ó, para ficar mais simpático. Show de bola, né, pessoal? Bem legal, bem bonito mesmo tá ficando aqui. Então, essa nossa seção Hero aqui tá feita, tá? Bem joia, bem interessante. Depois a gente vai fazer essa animaçãozinha aqui com o JavaScript, mas daí para a imagem dessa doutora aqui. Então, eu recomendo que você deixe aberta aqui no Pexels para a gente ver se a gente acha ela numa outra pose, né? Aqui tem ela sem piscar, vamos ver se depois a gente acha ela numa outra pose aí que fique legal de usar, né? A mesma personagem aí. Depois a gente acha. Beleza, vamos fazer a próxima sessão. Essa sessão é bem fácil, essa sessão das especialidades aqui, né? Para que a gente possa colocar um certo conteúdo, a gente já vai fazer o footer, também aqui o íconezinho do WhatsApp e aí tá feito praticamente aqui a estética principal. Aí a gente só vai ter que fazer uns pequenos ajustes aqui para a nossa página. Então, vou tirar essas linhas, pessoal, essas linhas guias que a gente usou. Eu sempre gosto de usar borda para linha guia, mas depois que a gente terminou a sessão, a gente pode tirar elas, né? Eu vou tirar aqui o da imagem e do texto, até essa da seção Hero eu vou deixar. Então, você pode fazer o seguinte, você acha onde é que estão essas linhas, ó, por exemplo, aqui a gente tem box.txt, essa borda. Você pode comentar, ó, Ctrl, ponto e vírgula, ele comenta. Aqui também, Ctrl, ponto e vírgula, comentar essas bordas. Aí elas já vão desaparecer, ó. Eu só vou deixar aqui
o da seção Hero para a gente ver bem certinho a divisão da seção. Então vamos fazer a próxima seção aqui, ó. Então a gente tem essa primeira seção Hero, a gente pode até, se você quiser, para não ficar muita coisa aqui na tela, você pode clicar aqui no cantinho, na setinha, para minimizar, ó, essa seção aqui, ó, tá vendo? Aí o conteúdo ele fica reduzido. E a gente pode fazer mais uma section. E nessa outra seção a gente vai fazer as especialidades, né? Então eu posso fazer uma classe aqui chamada especialidades. Então essa próxima section a gente pode fazer da seguinte forma. A gente pode colocar aqui então ponto especialidades. Vai ter o display do tipo flex. Vai ter a largura de 100%, certo? E a gente também vai querer que os itens fiquem alinhados ao centro. Na verdade, se a gente olhar aqui, pessoal, onde a gente tem aqui a nossa Hero, tá vendo? Na verdade, ela vai ser as mesmas propriedades que a gente tem aqui nessas especialidades que a gente está trabalhando. Então, o que a gente poderia fazer? Aqui a gente poderia pegar essa classe aqui, especialidades, e aqui onde a gente tem Hero, a gente pode colocar uma vírgula e colocar assim, especialidades. Dessa forma, essas duas vão ter as mesmas propriedades, entendeu? Então, eu já vou ter também aqui embaixo uma seção que vai ter as mesmas propriedades que tinha a parte de cima do Hero. E aqui dentro da especialidades, então, eu vou criar aqui um box item, né? Que são essas caixas que a gente vai ter aqui cada um desses itens. Então, a gente pode fazer aqui uma divisória com uma classe box item. E dentro desses box item aqui vai ter os nossos conteúdos. Então, a gente pode colocar 3 desses box item aqui. E a gente pode fazer eles da seguinte forma. A gente pode ir lá no nosso estilo CSS e a gente vai fazer o seguinte. .box item, que é o nome da nossa classe. Vai ter aqui o width, a largura. Vamos colocar de 30%. Vamos colocar um background, uma cor. Como sendo aqui, vamos pegar aqui um rosinha claro, que a gente tem lá do topo também, aquele mesmo rosinha claro, que é o E8AA E3. E a gente pode colocar uma altura fixa também aqui de 200 pixels. Então a gente tem um primeiro elemento aqui, ele está assim gigantão, porque na verdade ele está um do lado do outro grudado. E a gente vai precisar colocar uma margem entre eles. Então a gente pode colocar uma margem de uns 5 pixels. Quando a gente coloca assim, margem 5 pixels, a gente está falando que a gente quer margem em todos os sentidos do nosso quadrado com 5 pixels. Então, olha só o que ele vai fazer. Ele vai fazer essa separação aqui, ó, dessa forma. Aqui no nosso projetinho, na verdade, eles ficaram menorzinhos, né? Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu colocar 20... Vou colocar 20%. Um pouquinho maior. Deixa eu ver como é que eu fiz aqui nesse projetinho que eu montei antes. Eu fiz com 30%, com preenchimento, uma margem. Tá. Vamos fazer do nosso jeito aqui, porque tem várias formas de você fazer a construção do CSS, tá, pessoal? Não precisa ser de uma forma específica. Eu vou colocar aqui um pouquinho maior, vou colocar 25%, e aí já vai ficar joinha, né? Dá para aumentar um pouquinho mais essa altura, 400 pixels. Essa parte de especialidades aqui ficou muito grande, vou colocar 350. Assim, tá joia. Nós podemos fazer esse aqui tá um pouquinho mais claro, né? Achei que está muito escuro. Vamos colocar um rosinha mais clarinho aqui. Vamos puxar um rosa mais claro. Olha lá, show. E aqui a gente vai colocar os textos, né? Então a gente pode colocar aqui dentro do box item, a gente pode colocar aqui um título 3, especialidade 1. Aqui vamos colocar um parágrafo, vamos fazer um P, sinal de maior lorem, para a gente colocar um lore Y aqui aleatório, né? Um conteúdo aleatório aqui. Aqui, no caso, a pessoa colocaria algumas especialidades ali da clínica e tal, né? O conteúdo a gente pode fazer como achar melhor. Especialidade 1, 2 e 3. Beleza? E aí a gente pode colocar um espaçamento dentro, né?
Dentro de cada um desses itens a gente pode colocar um padding. Aqui deixa eu ver qual é o padding que eu usei, que eu achei que ficou bom aqui. Deixa eu ver esse espaçamento. 30 pixels para cima e 20 pixels para o lado. E a altura eu usei 380 pixels. Então vamos fazer aqui a altura 380. O padding então 30 pixels para cima e 20 pixels nas laterais. Vamos ver como é que vai ficar. Ó, sim, vai ficar bem jóia. Então ele dá um espaçamento aqui para baixo, aqui nas lateraisinhas também. E vamos deixar esse texto alinhado ao centro. Vamos colocar um text align center para deixar o texto alinhado ao centro. Show, bem legal. E a gente pode colocar uma borda arredondada, border radius de uns 10 pixels para deixar bem redondinho aqui, ó. As especialidades. Vão ficar mais aqui no cantinho, minha cara. Legal! Ah, rapaz, está ficando show de bola. Olha, bem bonitinho aqui o nosso site, né? Ficando bem interessante. Agora que a gente já tem essa parte das especialidades aqui, a gente pode até tirar essa borda da nossa seção Hero lá e também da nossa seção especialidades aqui, ó. Tirar essa borda aqui. E aí a gente já vai vendo como tá ficando, ó. Tá ficando bem joinha, tá ficando muito bonito mesmo aqui esse nosso projeto. Botãozinho e tal. Agora a gente pode colocar aqui um botão desses aqui de marcar consulta logo aqui embaixo, né? Então a gente pode fazer o seguinte, aqui onde a gente tem os nossos itens, a gente pode copiar aqui esse nosso BTN Hero. Vamos colocar logo aqui abaixo desses nossos itens. E aí ele vai ficar aqui do lado. Deixa eu ver o que a gente pode fazer. Vamos fazer o seguinte, a gente pode... Deixa eu colocar aqui as bordas de novo aqui da nossa seção especialidades. Vamos fazer diferente, nós vamos separar aqui especialidades. Eu até vou copiar isso aqui. Eu não vou fazer aqui os dois juntos não. E aqui embaixo eu vou colocar aqui especialidades com aquele mesmo conteúdo. Só que aqui eu não vou fazer o tamanho de 100%. Eu vou colocar o edit de 80%. Ó. Quase todo o tamanho da nossa tela, tá vendo? E eu só vou dar uma margem left, margem à esquerda de 10%. E aí ele vai dar uma margem aqui e uma certa margem ali. E aqui os nossos cards a gente aumenta eles um pouquinho. Vamos colocar 30% cada box item. Certo? Aqui a gente pode colocar também o Flex Flow. Flex Flow como sendo row wrap. E aí o nosso botão vai parar lá embaixo, né? Que a gente está falando que a gente quer cada item em linha, como cada um vai estar ocupando 30% e vai estar bem no centro do nosso div de tipo flex, aí não vai caber espaço para o nosso botão, ele vai ser deslocado lá para baixo, legal? A gente pode colocar também aqui nesse botão, aqui ele chamava BTN Hero, né? A gente pode colocar uma mtop, vou colocar aqui mais uma classe, eu vou chamar de mtop, de margem top, só para nesse botão a gente ter um espaçamento do topo diferenciado. Vou colocar mtop, então vai ser margem top de 20 pixels dessa forma aqui, para a gente dar um afastamentozinho dele um pouquinho mais, vou colocar 30 pixels aqui, ó, para ficar desse jeito aqui, legal? Bem joinha, bem show de bola, né? Deixa eu tirar, então, agora essas bordas aqui vermelhas. Depois desse nosso ajustezinho aqui. Olha lá, que legal. Bem joia. Agora a gente vai fazer aqui, então, o footer, né? Que é essa parte de baixo aqui. Então, a gente pode colocar aqui uma tag semântica, depois dessa nossa seção que a gente fez das especialidades, né? Aqui a gente vai fazer aqui footer, que é o rodapé, e aqui dentro desse nosso rodapé a gente pode colocar um parágrafo escrito clínica, como é que está escrito lá? Deixa eu pegar aqui, copiar aqui, 2023, o símbolo de copyright, né? 2023, Clínica da Mulher, todos os direitos reservados, certo?
Isso daqui, pessoal, esse símbolo de copyright, se você quiser, você vai lá no Google e digita assim, símbolo copyright. E aí você pega lá, né, onde você achar, ó, vai estar aqui, ó, já, ó. Você dá um Ctrl C aí, porque eu não me lembro qual que é o comando no teclado para você fazer aquele símbolozinho, certo? Então tá lá, Clínica da Mulher, todos os direitos reservados. Agora vamos fazer a estilização aqui desse nosso footer. A gente vai fazer aqui o nosso CSS footer. Repara que a gente não usa ponto, porque quando a gente está fazendo como seletor uma tag HTML, a gente só coloca o nome da tag direto. Quando a gente está usando aqui o atributo class ou classe, que a gente batiza com o nome, daí a gente usa o ponto, entendeu? Agora no footer, então, vamos fazer aqui o background dele ser igual lá a parte de cima do nosso site, que é esse aqui, né? Vamos ver lá. Beleza. A gente pode colocar ele como tendo uma altura aqui de uns 150 pixels. Beleza. Fica bem joinha. A gente pode até afastar ele um pouquinho mais de cima, dando um margem top de uns 100 pixels, para a gente afastar ele mais aqui da parte de cima. Ó. E agora a gente vai colocar aquele texto alinhado bem no centro. A gente pode colocar que tudo que tiver aqui dentro vai ter um color white, cor branca. Olha lá, já vai ficar branco. A gente pode colocar um font size um pouquinho maior, vamos colocar uns 22 pixels. Ó, já ficou melhor. E aí a gente pode colocar que ele vai ter o display do tipo flex e a gente pode colocar que o justify content vai ser center e o align items vai ser center também, para ele ficar tudo bem centralizado. Olha lá. Legal? Bem joia, bem show de bola, né, pessoal? Bem bonito mesmo aqui a nossa paginazinha. O que ficou faltando ainda é essa imagenzinha do WhatsApp aqui, ó, que acompanha todo o rolamento da página, tá vendo? E quando a pessoa clicar aqui, redirecionar ela para o WhatsApp. Então, como é que a gente faz isso, né? É bem tranquilo. Deixa eu até dar uma olhada aqui, ó. No nosso aqui ficou faltando espaçamento depois desse parágrafo aqui, né? Deixa eu ver onde é que está o nosso parágrafo aqui. No box text P. A gente pode dar uma margem aqui, ó, margem bottom 30 px só para ficar um alinhamento legal. Afastado aqui também, ó. Isso. Beleza. Bem joinha. Então vamos colocar aqui o nosso íconezinho do WhatsApp. A gente pode vir aqui no Google mesmo, colocar aqui WhatsApp rosa. Vamos pegar aqui imagens. Vamos pegar esse aqui, vamos ver se o fundo dele é transparente. Ó, quando tem esses quadriculadinhos no fundo, é que geralmente o fundo ele é transparente. Você clica com o botão direito, salvar imagem como. Vamos salvar aqui dentro da pasta do nosso projeto. Vou colocar assim Whats. Então, salvar, beleza, baixei. E aí a gente vai fazer aqui, fora do nosso footer, a gente vai fazer uma div, que a gente pode chamar com a classe Whats. E dentro dessa divisória a gente vai colocar essa imagem. E vai ser a imagem que está dentro da nossa pasta img, whats.png. Vamos ver como é que está ficando. Cadê? Rapaz, olha o tamanho desse... o tamanho dessa nossa imagem aqui, né? Beleza, a gente já reduz ela. Vamos fazer o seguinte, a gente pode colocar direto aqui na tag img mesmo atributo width, que é a largura, a gente pode colocar aqui como sendo 50, que é de 50 pixels. Aí ela já vai ficar menorzinha, olha lá. Já ficou menorzinha lá no cantinho, certo? O que a gente vai fazer? Agora essa classe Whats, a gente vai determinar o posicionamento dela na nossa página. Então a gente vai fazer aqui a nossa classe Whats, a gente vai usar aqui um atributo do CSS muito legal, que é a Position Fixed, que é que eu quero que uma coisa fique fixa na nossa tela. Quando a gente passa Position Fixed, ela vai ficar fixa na tela, mas a gente precisa dizer aonde que ela vai ficar fixa na nossa tela, em que posicionamento em relação à tela em si. Então você pode colocar aqui, ó, que ela vai estar da direita, right, 10 px, 10 pixels da direita. E a gente vai querer também que ela vai ficar da parte de baixo, bottom, uns 10 pixels. Então ela tem que ficar grudada mais para a direita e da parte de baixo,
certo? Ó lá, já está aparecendo aqui embaixo, ó. Então não importa onde eu role, ela vai ficar naquela posição. Se eu quiser melhorar isso aqui, vamos colocar 20 e 20. Um pouco mais afastado da direita e da parte de baixo, ó. Ficou mais nessa parte aqui. E aí a gente precisa colocar um link aqui para quando clicar, direcionar o usuário para o WhatsApp, né? Então como é que você vai fazer isso? Vamos colocar essa nossa tag de imagem envolto dentro de um link, a href. Vamos apontar aqui por enquanto para lugar nenhum. Então vamos colocar isso dentro de um link. Então a partir de agora, essa imagem aqui, ó, quando eu passo o mouse, ela é clicável. Eu posso colocar aqui dentro desse href qual o endereço que eu quero enviar a pessoa. E aí existem links que mandam direto para o WhatsApp. Você tem como montar esses links. Então você pode vir aqui e digitar assim, vamos lá no Google e digita assim, WhatsApp link, que é o link, geradores de link do WhatsApp. Tem vários sites que fazem isso. Você clica aí no primeiro que você achar, coloca o número do WhatsApp que você quer, no caso seria da clínica, né? Coloca o número aí. Olá, gostaria de marcar uma consulta, que vai ser a mensagem que vai aparecer quando a pessoa clicar no link. Então clica aqui em gerar link, ele vai te dar um link aqui, tu copia esse link aqui, vai lá na tua tag href, que é para apontar para onde que é para levar quando a pessoa clicar, e coloca esse link ali. Aí olha só que maneiro, pessoal. Quando a pessoa vem aqui e clica, ó, ele vai direcionar a pessoa para o WhatsApp. Só que não é legal ele redirecionar saindo do site. Então você pode passar aqui, ó, um outro atributo aqui junto da nossa tag A, que é o nosso link, que se chama target. Target é qual que é o alvo. E você coloca assim, underline blank, que é numa nova aba. Você quer que esse link abra numa nova aba. E aí, olha só o que vai acontecer. Quando você clicar aqui, ele numa nova aba vai aparecer aqui, dizendo que quer abrir aquele número no WhatsApp, já com aquela mensagem, a pessoa clicaria em abrir, ele já iria, ou se ela tiver no celular, inclusive já vai tentar fazer essa linkagem automática com o WhatsApp da pessoa. Legal? Bem show de bola, né, pessoal? Bem interessante, ficou muito bonito mesmo. Só que o nosso trabalho ainda não acabou, pessoal. Essa aula tá meio longuinha, eu sei, né, mas é que eu gosto de fazer ela bem detalhada, bem explicadinha, para a pessoa que quer aprender de verdade conseguir acompanhar e pegar dicas valiosas e entender como tudo funciona, né? Esse site não está concluído por quê? Porque ela não é uma página responsiva, ela não é uma página que se adapta a toda a resolução. Nesse meu computador, nessa tela que a gente está, tá uma maravilha, está tudo encaixadinho, bonitinho, show de bola. Mas se eu teclar, por exemplo, F12, que é para fazer uma simulação em diversos dispositivos, se eu venho aqui no site e teclo F12 e eu tento aqui trabalhar, ó, com a minha página, olha só, conforme eu diminuo o tamanho, por exemplo, se eu colocar aqui para celulares, o site ele ia ficar todo embolado, olha só, fica todo esquizofrênico, todo esquisito, todo estranho aqui. E não é muito legal dessa forma, né, pessoal? Precisa esse site ele se adaptar, ele precisa de responsividade, porque a gente não sabe com que dispositivo o nosso usuário vai estar acessando. Será que ele vai estar no celular? Será que ele vai estar num tablet? Será que ele vai estar numa televisão smart? Hoje em dia quase tudo roda a internet, né? Então a gente precisa fazer essa adaptação. O nome disso se chama Media Carries no CSS, que é quando a gente determina, de acordo com o tamanho da tela, qual o comportamento que a gente quer que tenha, né? Uma outra coisa que agora eu também lembrei, além das Media Carries que a gente precisa fazer, também precisamos fazer que quando o mouse passe por cima aqui da doutora, né? Mostre uma outra imagem, a gente troca a imagem, até para a gente trabalhar um pouquinho com o JavaScript também, para a gente ter um disparo de evento inteligente na nossa página, né? Então vamos fazer isso aqui primeiro, quando passar o mouse a doutora mudar a imagenzinha, e depois a gente faz ali a responsividade já para concluir esse nosso projetinho, ok? Então vamos achar lá essa doutora aí, vamos ver se a gente acha ela aqui numa outra imagem, né? Vamos ver se a gente acha ela aqui. Tem ela aqui que ela não está piscando, né? Mas ela está mais ou menos na mesma posição. Talvez ficaria legal até ela assim, né? Deixa eu baixar ela aqui, ó. Vamos clicar aqui para baixar. Vamos salvar ela aqui como doutora 3. Então baixamos.
Vamos remover o fundo dela lá, vamos no site Remove BG. Vamos clicar aqui para fazer o upload de uma imagem. Vamos pegar a doutora 3 aqui. Deixar ele remover o fundo. Removeu, vamos fazer o download. Salvar. Vamos colocar aqui doutora 3. Aqui vai ser .png, então não tem problema o nome, pode ser o mesmo nome. Vamos lá no nosso Fotopeia, agora vamos dar aqui um arquivo, abrir, pegar essa nossa doutora 3 aqui, que é essa nossa outra imagem, vamos selecionar ela, clicando aqui na ferramenta retangular de seleção, seleciona tudo, dá um Ctrl C, vamos aqui na outra aba onde a gente fez aquela nossa bolinha antes e dá um Ctrl V aqui, e a gente pode puxar essa camada nova aqui, que é dela não piscando, puxar para cima da outra, só para a gente conseguir encaixar ela melhor aqui, em relação à outra imagem, né? Vamos tentar encaixar ela aqui de um jeito, ó, que fique legal. Senão vai cortar os cotovelos dela aqui, ó. Não sei se vai ser muito legal. Se segura Ctrl Alt T, ó, pessoal, aí ele abre. Se você dá um Ctrl Alt T no seu teclado, ele abre aqui para a gente poder transformar a imagem. Segura o Alt e vai puxando aqui, ó, que daí você pode diminuir um pouquinho o tamanho da imagem aqui, ó. Eu tentar encaixar ela aqui, para ver se fica legal assim. Então ela teve um deslocamentozinho, vai estar, ó, vai fazer esse efeitinho aqui assim, né? Beleza, vamos tirar. Agora aqui a gente clica no olhinho para desmarcar a camada de baixo, que é aquela outra que a gente tinha. E vamos salvar essa imagem dessa forma. Então vamos dar um arquivo, exportar, mais WebP. E vamos salvar aqui como doutora 3. Vou deixar 85% de qualidade também, salvar. Vamos salvar lá na nossa pasta de imagens, doutora 3, beleza. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai precisar fazer um scriptzinho para quando passar o mouse em cima dessa nossa imagem, faça esse evento. Então a gente pode colocar aqui um ID nessa nossa imagem, que é essa imagenzinha aqui, né? E a gente pode batizar com ela um nome, um identificador, um ID. Eu vou chamar de doutora, certo? E aqui embaixo de tudo, aqui a gente tem antes do fechamento do body da nossa página, a gente pode abrir uma tag chamada script, que é quando a gente quer passar um JavaScript aqui para a gente estar trabalhando, certo? Então aqui eu vou criar aqui uma constante chamada doutora, uma variável que vai receber um valor, e eu vou pegar aquele elemento que a gente batizou aqui de ID doutora. Então eu vou fazer um document.getElementById, pegar o elemento pelo ID, e o nome do ID que a gente pegou é doutora. Doutora, certo? Inclusive, se você quiser fazer um curso completo de JavaScript, tem também aqui em cima o link para você clicar, para você poder assistir a aula completa, o curso completo de JavaScript, para você entender os principais conceitos, certo? Então eu criei aqui uma variável chamada doutora, e agora a gente vai criar aqui um evento que verifique quando o mouse estiver passando por cima dessa imagem. Então a gente vai fazer da seguinte forma, doutora, que é esse nosso elemento que a gente fez aqui, a constante, ponto. add event listener, esse add event listener é um método do JavaScript para como que ouvir quando acontecer alguma coisa, ele prestar atenção quando alguma coisa acontecer. E o que a gente vai querer que ele preste atenção? Quando o mouse estiver sobre esse nosso elemento. Então a gente vai usar aqui o mouse over. Então, que é para ele escutar quando o mouse estiver sobre, para ele verificar quando o mouse estiver sobre. Aí a gente coloca aqui depois uma vírgula e o que é para acontecer? Uma função de retorno, uma function de callback, um retorno do que é para acontecer quando o mouse estiver sobre. Então, quando o mouse estiver sobre, esse nosso elemento que é o doutora, né, que a gente pegou aqui em cima, a gente vai querer trocar o atributo src. O src é o quê? É o caminho da imagem. Qual o caminho da imagem que a gente vai querer? A gente vai querer trocar para o seguinte caminho de imagem. A gente vai querer pasta img, só que isso tem que estar entre aspas duplas, assim. E a gente vai querer trocar para a imagem, ó, doutora 3. Olha só que legal. Então aqui a gente pode colocar assim, evento quando mouse estiver por cima da imagem. Pegar o elemento. E aí agora, olha só o que vai acontecer. Vamos salvar. Ó, quando a gente passa o mouse em cima, você viu? Eu vou atualizar a página de novo. Ó, passei o mouse por cima,
ela vai dar aquela piscadinha. Só que a gente precisa que quando tire o mouse de cima dela, ela volte como ela estava antes. Então a gente pode copiar esse mesmo evento, dar um Ctrl C e um Ctrl V, e a gente só vai mudar aqui o disparo. Em vez de mouse over, a gente vai usar aqui o mouse out, que é quando sair. Então, mouse out é quando o mouse sair de cima. Quando o mouse sair de cima, a gente vai querer que ele volte para a imagem da doutora 2. Olha só. Quando o mouse sair de cima da imagem. Então, olha só agora o que vai acontecer. Ó, olha só que maneiro. Tá vendo? Ó. Então, a gente pode fazer até o contrário. Aqui vai ser a doutora 2 e aqui a doutora 3. Ó, ela vai começar. Aqui a gente pode até começar então com a doutora... quando o mouse estiver sobre a doutora 2 e aqui a doutora 3, ela piscando, né? Deixa eu ver aqui, começa com a doutora 2. Deixa eu atualizar aqui a página, ó. Quando estiver fora, normal. Quando passar dentro, beleza, ó. Isso aí. Fica bem legal, né, pessoal? Chama atenção, ó. Dá aquela piscadinha, aquela trabalhada, ó. Fica bem legal, parece uma animaçãozinha, né? E o fundo estável aqui faz esse efeito legal. Bem show de bola. Beleza. Agora, então, para nós concluirmos aqui essa nossa aula, né? Vamos fazer, então, tudo se adaptar, né? A gente vai querer que quando a gente tenha resoluções menores, a gente faça com que essa imagem ela desça para baixo aqui. Essa daqui, que seria nosso box TXT, pegue toda a extensão aqui. E essas nossas especialidades também ocupem praticamente todo o tamanho da nossa tela, né? Então, como que a gente vai fazer isso? A gente vai trabalhar com as Media Carries, que é dizer como que vai ser o comportamento em determinado tamanho de tela. Então, a gente faz da seguinte forma. A gente faz assim, o @media, que é para dizer que eu quero fazer uma Media Carry. Screen, que é o comportamento da tela. And, e aqui eu vou passar a seguinte condição. O tamanho máximo, o Max Width da tela, o tamanho máximo da tela, for 1200 pixels. Então, eu quero que abaixo de 1200 pixels aconteça o que eu vou dizer aqui, certo? Então, só para você ver aqui a diferença, eu vou dar aqui um body. Eu vou dizer que o nosso body, eu vou querer que o background dele fique verde, green. Então, olha só o que faz. Ó. Olha só, abaixo de 1200 pixels, o meu fundo ficou verde, tá vendo? Agora, repara aqui nas dimensões. Quando eu for aumentando aqui, ó, quando eu passar de 1200 ali em cima, olha o que vai acontecer. Vou passar de 1200, ó, ficou branco. Ficou verde, ficou branco. Então, aqui as Media Carries elas funcionam assim. A gente determina num determinado tamanho de tela qual o comportamento dos elementos que a gente quer que tenha. Eu usei esse exemplo do body aqui trocando o background só para você entender mais facilmente o conceito. Então, o que a gente vai querer é que o seguinte, quando tiver então abaixo de 1200, primeiro a gente vai querer que a ordem dessas colunas aqui fiquem diferentes. A gente vai querer que esse texto que a gente tem aqui fique primeiro do que a nossa imagem. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar lá a nossa seção que a gente chamou aqui de Hero, né? Que é onde está contida aqui o nosso box IMG e o nosso box TXT. E a gente vai querer inverter a ordem desses nossos itens. Então, você pode fazer assim, ó, Hero. E aqui a gente vai passar um atributo que faz essa inversão, que é o seguinte, Flex Direction. Como a gente está trabalhando com o display do tipo Flex, ele tem esse atributo especial, a direção que você quer, e aí você faz assim, coluna reversa. Eu quero que então seja em formato de coluna e que elas estejam na ordem ao contrário. Aí olha só o que vai acontecer. Quando a gente baixar de 1200 pixels, olha só, baixou de 1200 pixels, repara, o texto vai ficar por primeiro, a nossa imagem vai ficar por segundo, embaixo, e aí, beleza, ficou certinho. Ó, a ordem, a gente quer que primeiro fique essa e depois a imagem fique por baixo. Então a ordem ficou certa e ela vai ficar assim uma em cima da outra porque a gente está dizendo que é em coluna. Coluna vai pegar a área total. Só que o que acontece? Se a gente colocar de novo lá as nossas bordinhas para a gente ver, ó, no box TXT aqui e no nosso border e no nosso box IMG, ó, a gente vai ver que o tamanho delas
fica muito pequenininho para resoluções de tela menor. A gente precisa aumentar esse tamanho quando tiver em resoluções abaixo de 1200, certo? Então o que a gente vai fazer? Lá na nossa Media Carrier abaixo de 1200, a gente vai querer que o nosso box IMG, ou melhor, box TXT primeiro, a gente vai querer que a largura dele seja de 100%. Aí olha só o que acontece, vai pegar aqui 100% da nossa tela. Legal? Show! A gente vai querer também que nesse tipo de resolução, a gente vai precisar que ele esteja um pouquinho mais afastado da parte de cima, né? Então a gente pode dar um margem top de uns 20 pixels. Para afastar um pouquinho aqui do nosso header lá em cima, tá vendo? É um pouquinho mais, vamos colocar 40 pixels. Deu uma afastada. O texto também precisa ficar todo alinhado ao centro, né? Então a gente pode tentar dar aqui um text align center. Beleza, não ficou. Então a gente pode colocar aqui, acho que o display dele era flex, então a gente pode colocar aqui o justify content como sendo center e o align items como sendo center também. Já tudo bem centralizado. E aqui a gente vai também usar a propriedade flex flow, o fluxo do nosso display como sendo row wrap. Ou melhor, coluna. Isso, beleza. Agora todos os itens vão ficar alinhados assim. Cada item ele considera como sendo uma coluna de tamanho total. Certo? Aqui o nosso parágrafo não ficou bem alinhado, então a gente vai ter que fazer aqui o nosso parágrafo box txt p text align center, aqui para o texto ficar alinhado ao centro. Opa, só separado aqui. Aí, ó, show de bola, né, pessoal? A gente também pode colocar um pouco de preenchimento aqui dentro do nosso box txt usando um padding. Então a gente pode colocar um padding na verdade, em vez de a gente usar essa margem top, a gente pode usar um padding, né, para dar um preenchimento. Então, de cima e embaixo de 40 pixels e nas laterais de 30 pixels aqui, para fazer um preenchimentozinho ele ficar mais compacto. Então, ele vai dar um preenchimento aqui e também nas laterais. Olha só como é que vai ficar. Legal? Bem interessante, né, pessoal? A gente pode fazer esse texto aqui ficar um pouquinho menor, porque daí em dimensões aqui, ó, de celular, ó, ele não fica tão quebrado aqui. Então a gente pode pegar aqui o nosso box txt, deixa eu ver qual que era, box txt h2, né? A gente pode diminuir a font size dele. Então a gente pode fazer assim, ó, box txt h2, vamos colocar h2 aqui. Vamos colocar aqui o font size dele, vai ser de uns 60 pixels, para ficar um pouquinho menor. Ó, aí já fica mais legal, ó. Então encaixa melhor aqui quando tiver em tamanhos de resolução menores, certo? Aqui o nosso box IMG a gente também pode colocar ele com tamanho máximo. Então a gente pode pegar o box, vamos fazer aqui, box.box IMG. A largura dele, o edit, vamos colocar de 100%. Pegar toda a área aqui. Beleza, para onde vai ficar a imagem. No caso do touch, tá, pessoal? Ele não faz o efeito, ó. Ele só vai fazer o efeito se a pessoa passar o dedo por cima. Quando ela clica, né? Ele é diferente do evento de mouse, mas igual funciona também o efeito. E agora aqui as nossas especialidades, a gente também precisa fazer elas ficarem, que a gente chamou aqui de, na seção especialidades, a gente tem o box item, né? A gente precisa fazer ela ficar com o tamanho total. Então a gente pode fazer assim, box item, o edit, a gente pode colocar 90%, quase todo o tamanho da tela, ó. E aí já vai ficar bem jóia, ó, bem legal mesmo. Nesse nosso primeiro aqui, ele até podia ter um espaçamentozinho, mas eu vou fazer aqui no nosso box IMG. Aqui a gente pode fazer uma margem bottom, uma margem da parte de baixo, de 40 pixels, só para a gente dar uma afastada aqui.
para afastar aqui a imagem desse primeiro item que a gente tem aqui. Olha só que legal, pessoal, que show de bola. Vamos até aumentar um pouquinho mais, vou colocar 95%. Vai ficar um pouquinho maior essas nossas partes de especialidade. Olha que joinha, que show de bola que está ficando. E aí, por último, o nosso footer agora. Vamos arranjar aqui, ajeitar o nosso footer. Então, vamos fazer aqui o footer. Vamos colocar a fontezinha dele menor, né? Não precisa desse tamanho todo. Font size, vamos colocar 18 pixels. Ó, ficou menorzinho. Vamos colocar aqui o text align como sendo center, para ele ficar aqui com o texto alinhado ao centro. E aí é isso, pessoal. Olha só que joinha. A gente tem então agora ó, o trabalho dele para computador, grandão. Aí conforme a gente vai diminuindo, baixou de 1200, ele já vai alinhar aqui, ó, e já vai ficar bem joinha. Deixa eu ver para celular aqui. Até para celular bem pequenininho, ele até dá uma quebrada aqui no Clínica da Mulher, ó. Então a gente poderia até dar uma também melhorada nisso daqui, um pouquinho menor, ó, porque no original o nosso Reader H1 tem font size de 60 pixels. Então a gente pode colocar aqui no nosso Media Carry que o nosso H1 vai ter aqui o font size, a gente pode fazer um pouquinho menor, ó, vamos colocar 45 pixels. Para diminuir aqui um pouco o tamanho, ó, mesmo em dispositivos pequenininhos ele não ficar tão quebrado. Aqui também, ó, a nossa imagem, pessoal, ela precisa ser responsiva para ficar contida aqui dentro. Tá vendo que ela está escapando um pouquinho para fora da nossa div? Então a gente também pode fazer esse ajuste aqui onde a gente tem a nossa imagem. A gente pode fazer assim, ó, box img, ou a gente pode criar uma classe .responsiva. Coloca aqui max width 100%, tamanho máximo de 100%. E a gente coloca essa classe lá na nossa imagem aqui, ó. Na nossa img a gente coloca a classe responsiva. Vamos escrever direito, né? Português bem dizido, bem escrevido. Ai, brincadeira, tá, pessoal? Só uma piadinha, não vou achar que tá sério isso aí. E aí, beleza. Agora ela vai ficar contida dentro dessa área. Ela vai trabalhar o tamanho dela, ó, ela reduz junto com a página, legal? Então, show de bola. Mesmo em dispositivos menorzinhos, ó. Ainda em dispositivos bem pequenos ainda deu uma quebrada aqui, né, pessoal? Talvez tinha que diminuir ainda um pouquinho mais ainda esse título. É ajuste fino que você vai fazendo, né? Aqui em vez de 60, vamos colocar 50 pixels para ver. Aí, ó, já ficou jóia, já encaixou certinho. Não precisa ser tão grande também em dispositivos menores assim, né? Até se você quiser, tá, pessoal, você tem como colocar várias media carries. Então você pode colocar desse tamanho, entre um tamanho e outro. Então você pode colocar o tamanho mínimo esse e o tamanho máximo esse. Qual que vai ser o comportamento? Para que daí você possa fazer um ajuste fino do tamanho da fonte, exatamente de quanto até quanto que você quer que tenha aquele determinado tamanho. Tá entendendo? Mas aqui, pensando, focando em celular, que é o principal, que é esse padrão aqui, ó, L móvel aqui, esse de 425 pixels é o padrão de smartphone, tá? Então, para esse padrão ficou bonito. Deixa eu até aumentar um pouquinho mais. Geralmente a gente foca mais nesse daí, ó. Ó, ficou bem joinha, né? Ficou bem legal, bem bonito. Vamos só tirar essas linhas guias que a gente colocou aqui. Então, vamos tirar essas linhas guias. Deixa eu ver onde que eu coloquei. Aqui, essa borda verde e essa borda azul. E tá pronto o nosso sitezinho aqui, ó, ficou bem jóia, bem bonitinho mesmo, bem legal. Esse mesmo link do WhatsApp você poderia colocar aqui nos botõezinhos da consulta. Vamos colocar também, assim, para a gente fazer uma coisa bem feita, né? Vamos pegar aqui o target blank e esse href aqui, vamos colocar nos botõezinhos que a gente já fez ali, né? Vamos trocar aqui, ó. Vamos trocar no outro aqui também. Dessa forma a pessoa já vai clicar e já vai para o WhatsApp para marcar a consulta. Bem joia, bem show de bola, bem bonito mesmo, nosso sitezinho aqui, feito com codificação do zero absoluto, você aprendendo vários conceitos, várias coisas legais. Se você quiser inclusive saber como colocar esse site no ar, na internet, para qualquer pessoa ver e usar realmente,
tem aí no card também o link de um vídeo que eu ensinei como colocar um site no ar de graça, bem legal, usando o GitHub Pages, que eu tenho certeza que você também vai gostar. Eu vou estar deixando esse projeto aqui para download na descrição do vídeo, para você, se quiser baixar, usar o projeto, inclusive, pode usar, não tem nenhum problema, tá? E na próxima aula dessa série, nós vamos ensinar como criar um formulário HTML básico. Aqueles formulários de preenchimento, onde a pessoa coloca as informações dela, né? Como que aquilo funciona, como você também capta essas informações, como que você pode estar usando essas informações. A gente vai ensinar isso para você no próximo vídeo dessa série. Espero que você tenha gostado, deixe o seu like. Aqui do lado vai estar o vídeo então para você estar assistindo. Conheça também o meu curso completo de programação web para conhecer vários conceitos muito interessantes, várias linguagens de programação completas, com uma didática fantástica. Se inscreve no canal, forte abraço e até a próxima. Valeu!